Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Bem-vindo a mais uma conversa nossa aqui de manhã, onde a gente fala sobre a palavra de Deus em Filemão. A gente conversou ontem sobre o mal da indiferença, sobre o mal de aceitar as coisas e não ter exortação, renovação e a coisa mais difícil de todas, não ter um processo terapêutico, processo de cura. Então, continuando o texto, versículo 6 ainda, parte B, diz assim, né? Oro, vou ler tudo para ter um contexto, tá, gente? Pra ficar perdido. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. A gente consegue colocar na prática verdadeiramente a nossa comunhão à medida que entendemos as coisas boas que vêm do Senhor. Fala de duas coisas, entender e experimentar. Vou falar hoje sobre entender e amanhã eu falo sobre experimentar. Entender, essa palavra tem um conceito muito interessante. Ela tem um conceito de examinar, ela tem um conceito de conhecer com a nossa lógica. Entender é isso, é você examinar, é você olhar, analisar e ver as coisas boas do Senhor e isso produzir em você algo que eu acho genial. A comunhão genuína. A comunhão que não é forçação de barra, a comunhão que não vem de uma construção religiosa, a comunhão que não depende de cultos ou cerimoniais, a comunhão que vem simplesmente do nosso coração perto de Deus, da nossa mente perto do Senhor, que me faz entender a preciosidade de ser igreja. Mas para pensar nisso, que cada vez mais que você conhece a Jesus, mais perto de pessoas você quer estar. Por isso que esse bagulho de desengrejado não funciona, não existe na palavra de Deus. Porque toda vez que você precisa estudar a palavra de Deus, você começa a entender o seguinte: Deus, ele nos leva a uma relação com os outros. Deus nos leva a um relacionamento com os outros. Jesus nos leva a um relacionamento profundo com os outros, porque ele nos tira do ostracismo da nossa vida, do nosso isolamento, e nos coloca com o quê? Com a ideia plena de que eu necessito dos outros. Com a ideia plena que eu nunca vou conseguir crescer sozinho. Com a ideia plena que eu só vou conseguir entender quem eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, conhecendo a Cristo. E conhecendo a Cristo, ele me leva a entender a preciosidade de ser igreja. Entender as coisas boas do Senhor é que talvez esteja faltando para você. Entender que Jesus Cristo te salvou, entender que ele mudou a sua vida, entender que você está onde você está por causa de Cristo. Entender que não foi o seu conhecimento, a sua genialidade que te deu a salvação, mas foi o amor de Jesus. Não foi as coisas que você fez, não foi o pedigree que você tem, não faz nada disso que te fez caminhar com Deus, mas foi Cristo. Toda vez que você entender isso na sua vida, você vai ter dois pensamentos. É isso que eu quero conversar com você hoje. Dois pensamentos. Primeiro, eu necessito do amor de Deus. O primeiro pensamento é esse: eu não faço as coisas pela minha ordem, pelo meu comando, pelo meu controle, pelo meu ser. Eu dependo do amor de Deus. Eu necessito do amor de Deus. Eu necessito que ele mande na minha vida. Eu necessito que ele me controle. Eu necessito que ele me reja. Outra coisa, segunda coisa, eu entendo que eu necessito do meu irmão, porque a necessidade com os irmãos é a necessidade preciosa de você olhar para o seu irmão e falar o seguinte: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Aquela música antiga a gente canta, mas para pensar nisso: sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. É essa a ideia. A gente canta assim, né? Faz a coreografia quando a gente era criança e pensa assim: nada, essa música não tem nada a ver. Ela é o princípio básico de igreja. Essa música é uma síntese perfeita do que é a igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. De que modo? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, em todo o tempo. É uma música que você deve ter cantado na sua cabeça agora, mas ela tem todo o cerne do pensamento da igreja. Ela entendeu esse versículo. Esse versículo colocado em prática. Eu olho para Cristo e falo: eu preciso de Cristo. Eu olho para o meu irmão e falo: eu preciso do meu irmão. Qual momento eu preciso disso? Em todo o tempo. Mas a gente, como eu já falei nos áudios anteriores, nós gourmetizamos a solidão. Nós andamos totalmente centrados em ter uma vida nossa, individual. Nossa, que eu mando, que eu faço, que o meu casamento é meu, que a minha vida é minha, que o meu relacionamento é meu, a criação do meu filho é minha, que tudo é meu. Que você esquece que tem o privilégio de conviver com pessoas
que podem te ajudar, te amar, te auxiliar e cuidar de você. Quantas irmãs da igreja me ajudam em oração? Quantas irmãs da igreja me ajudam conversando? Quantos irmãos e irmãs da igreja me abençoam todos os dias, mandando mensagem? Qual foi a última vez que você foi conectado com uma igreja assim? Será que foi naquele dia épico de um culto, de um sermão, de uma pregação que te levou a isso? Então pensa nisso. Será que você está tendo um relacionamento profundo com Jesus ao ponto dele te chacoalhar e falar o seguinte: filhão, você necessita de comunhão? Mas eu vou falar a real aqui, uma da boa pra você. Você pode viver um evangelho de culto online. Você pode viver um evangelho online, que você ouve grandes pregadores, que você para e lê vários livros, mas você não vive nada disso. Quantas pessoas que são assíduas vendo vídeo do Gizoscope, de vários pastores, medalhões, mas não consegue olhar para sua igreja e viver na sua igreja? Quantas pessoas são assim, que são motivadas por grandes pregadores, mas não conseguem ouvir a pregação inteira do seu pastor, não conseguem olhar para a vida da sua igreja, não conseguem se relacionar com a sua igreja? A maior loucura na mente do ser humano é fazer um processo errado achando que está certo. O seu processo está errado, meu irmão. Não são as pregações de outros homens ou a pregação mesmo dos seus pastores que fazem você ter conhecimento de Deus, mas é a prática e a vivência diária de quê? De saber que você precisa entender e viver a graça de Cristo. Então pensa nisso. Será que eu faço um evangelho virtual? Será que o meu evangelho ele é light? Onde eu só ouço palavras que me motivam, que me deixam arrepiado e eu não tenho comunhão com as pessoas porque dá trabalho? Será que tá assim? Então pensa nisso. E até amanhã a gente vai conversar mais sobre esse versículo. Deus abençoe a sua vida.